Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, boa noite a todos. É muito bom esse reencontro todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Sejam todos muito bem-vindos, caros internautas, ao Carlos, as intérpretes para Libras, Verônica Lima, do Rio de Janeiro, com um amplo currículo que inclui a coordenação de estudos da doutrina espírita pela Conceb para grupos de surdos e ouvintes bilíngues, língua portuguesa e Libras. E a Andréia Beatriz, nossa outra intérprete do Distrito Federal, e os convidados José Alberto Machado, que foi presidente da Fundação Allan Kardec de Manaus e coordenador da produção de roteiros de estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Novo Testamento, entre outras atividades. Atualmente, dirige grupos de estudo aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Zé Alberto, seja muito bem-vindo. Essa jornada e desde logo me coloco com o coração e a mente ao dispor desse nosso encontro. Hoje contamos também com Otacílio Rangel Nascimento, que é doutor em Física, professor do Instituto de Física da USP São Carlos, orador espírita e frequenta a Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Nossa saudação fraterna a todos vocês que nos acompanham, a Cris, as nossas intérpretes para Libra, José Alberto e Otacílio, nossos cumprimentos, meu irmão. Obrigado, Carlos. É um prazer estar com vocês, com a Cristina, a Andréia, o José, nessa oportunidade maravilhosa de podermos dar prosseguimento ao esforço do Espírito de Verdade, que junto com Allan Kardec, esse missionário do bem, pôde montar a estrutura da doutrina espírita em cima desse livro fantástico, que é o Livro dos Espíritos. Muito bem. No estudo passado, nós iniciamos a análise da questão 27 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Júlio César Góes, que estava conosco, fez um excelente comentário, mas não foi possível ouvir os outros dois entrevistados. José Alberto e Otacílio estão aqui conosco hoje, então nós pedimos aos dois que, por gentileza, comentem essa questão, porque ela é fundamental para o entendimento da filosofia espírita e merece a nossa atenção. Bom, começamos pelos mais novos, né? O Otacílio, porque assim ele esgota o assunto e eu já fico mais quieto, né? Você não sabe de nada, eu tenho 77 anos. Muito bem, mas será um prazer. Essa questão 27, a meu ver, é um dos pilares dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Porque os espíritos, respondendo a Kardec, que faz uma pergunta muito inteligente, mostra que o universo nosso está estruturado com três coisas, do ponto de vista da realidade espiritual, que é Deus, o Criador, a fonte inteligente, inesgotável do universo, o princípio espiritual, que vai dar origem à vida inteligente, e é o princípio material que vai dar a estrutura do universo como recurso de manifestação e instrumentalidade de desenvolvimento das inteligências, que são os princípios inteligentes. Então, o nosso universo está estruturado com três pilares: Deus, Espírito
e matéria. Só que nessa questão, os espíritos aproveitam para introduzir um conceito aparentemente novo, mas que já era, na verdade, desconfiado pelos cientistas, pelas genialidades que estudavam a natureza. Na época de Kardec, existia um conceito de éter, que era uma espécie de substância em que tudo se apoiava, que enchia o universo inteiro. O desenvolvimento da ciência mostrou que esse éter, como se pensava, como uma matéria muito sutil, não existia. Não é? Foi derrogado pelos experimentos da ciência, que tenta medir as propriedades desse éter. Ele deveria ter algumas propriedades e não encontra. Mas essa ideia foi depois substituída por outras, que é a ideia de campo, que foi dada pela visão de campos de força, que se manifestam, não é, independente da distância. Mas os espíritos chamam essa substância fundamental de fluido cósmico universal. E aí tenta, no conceito de Kardec, na época, né, que a ciência era conhecida, a posicionar esse fluido entre o espírito, que era quase uma abstração, e a matéria, que é palpável. Quando Kardec pergunta o que é matéria, lá atrás, fazendo a comparação daquilo que é palpável, percebido, que ocupa espaço, a ideia que se tinha era da matéria grosseira, apesar de a gente saber que o ar é também material, mas ele não tinha ainda uma percepção muito clara do que estava constituído, porque o desenvolvimento da estrutura, das ideias de átomos estavam surgindo naquele período em desenvolvimento. Então, os espíritos dão uma resposta nessa questão 27 que é muito importante, porque ele vai, frase a frase, introduzindo ideias. Ele diz que esse fluido universal desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Aqui, essa frase propriamente dita, tem um significado, porque era essa visão da matéria que a gente tinha, que os espíritos respeitam como conhecimento já adquirido pela ciência humana. Mas aí ele diz, né, que essa matéria propriamente dita é, por demais, grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, veja, está falando da matéria grosseira que fere os nossos sentidos de tato, de visão, não é? Principalmente essas que são muito sólidas. Aí ele complementa, embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Veja, hoje nós temos o conceito da energia eletromagnética. E a energia eletromagnética, em estados de muita intensidade, em campos eletromagnéticos muito intensos, pode produzir par de partículas materiais, como um elétron e um pósitron, um próton, um antipróton, um nêutron, um antinêutron. Não importa, a matéria e a antimatéria. Matéria e antimatéria são duas coisas, do ponto de vista material, idênticos. A diferença entre a matéria e a antimatéria é a diferença de carga. A matéria é feita de carga, elétrons negativos e prótons positivos. A antimatéria é feita de elétrons positivos e prótons negativos. Certo? Mas é a mesma matéria, que interagindo, quer dizer, um elétron negativo interagindo com um elétron positivo, essa interação faz desaparecer o elétron e o pósitron, o elétron e o antielétron. E sai energia eletromagnética, 2 fótons.
Então, a energia se transforma em matéria e matéria se transforma em energia, mas a energia não era bem conhecida na época de Kardec. Então, os espíritos estão aproximando a ideia, devagarinho, para a gente chegar nesse conceito de energia, que é muito importante a gente entender. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Isso significa que o espírito, o princípio inteligente, se reveste dessa energia sutil e se apresenta sempre com ela, de forma que o espírito não é uma abstração, é uma realidade, mas é uma realidade não percebida pelos nossos sentidos. Razão não haveria também, né, portanto, para que o espírito não fosse. E aí afirma, de novo, está colocado entre o espírito e a matéria. O que está colocado entre o espírito e a matéria? É energia, que não era conhecido na época. É fluido como a matéria e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma ínfima parte. Olha que coisa incrível. Hoje a gente sabe disso. Você pega, por exemplo, a pedra de gelo. Aí você dá energia para ela. Ela esquenta e vira água. Você continua dando energia para ela, ela vaporiza. Você continua dando energia para ela, separa as moléculas de água e dilui esse material. Mas se você continuar dando muita energia ainda, as moléculas de água se dissociam em oxigênio e hidrogênio. Então, é uma questão de associações com a energia. Não é? Então, é interessante ver isso. Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Ora, é exatamente isso que a gente vê no núcleo do átomo, ele está agregado. Se você perturba esse estado energético do átomo, ele explode e forma bomba atômica. Não é? Produz um monte de energia, libera energia. Agora, a gente vai ver uma outra questão lá na frente, que fala que esse fluido universal é imponderável, ele não é mensurado facilmente. Mas a gente tem essa mesma dificuldade com a energia. A gente não mede energia, a gente mede diferença de energia. Olha que coisa interessante. Então, esse fluido universal, ele é uma espécie de energia primitiva, criada por Deus, chamada por André Luiz como o hausto divino, ou fluido nervoso do Criador, que interpenetra tudo na criação. E o princípio inteligente agrega esse fluido à sua volta como um campo de força que atrai limalhas de... Por exemplo, um campo magnético que atrai limalhas de ferro. E estrutura a primeira expressão de interação do princípio inteligente com o princípio material, para começar o processo da vida. Então, não é difícil da gente entender isso. Mas a gente tem que aprender a pensar com os conceitos que a ciência já nos deu, que Kardec não tinha na época. Então, é muito bonita essa pergunta, porque ela estrutura o universo e permite a gente compreender que esse fluido cósmico, ele é sensível à ação do campo psicoemocional do espírito. Então, o espírito influi sobre o fluido cósmico e, através do fluido cósmico, se organiza para influenciar na matéria grosseira.
Perfeito. Essa questão 27, ela é realmente uma questão básica, né, para entendimento, inclusive, de conceitos que vão ser desdobrados depois ao longo de todo o livro dos Espíritos, né? Nesse entendimento primeiro, né, das bases do entendimento espírita. E ainda, colocando foco na questão 27, a Cláudia Dans, aqui no chat, nos traz uma contribuição, na verdade é uma pergunta, José Alberto, que eu gostaria que você comentasse, dentro ainda do seu comentário da questão 27. Podemos traduzir fluido universal como energia? E se sim, assim como temos diferentes tipos de energia, podemos ter uma variante de fluidos? Em primeiro lugar, o Otacílio apresentou aí o resumo da tese de doutorado dele, né, Otacílio? Fez uma palestra sobre... Eu até dispensaria, porque ele até comentou sobre a questão da energia. Porém, como a questão 27 aqui está em discussão, vale a pena, eu vou dar um outro foco a ela, embora considerando os mesmos aspectos. Porque a questão está implícita aí. O universo é unitário ou é dualista? É monista ou dualista? Tem um elemento inicial único ou, de fato, desde o princípio, tem sempre dois elementos no universo, né? E, desde logo, eu devo dizer que Kardec deixou nos comentários dele essa pergunta, aliás, lá no final dessa sessão, dizendo que é possível existir, mas o local onde se juntam a gente não sabe. Mas os espíritos, ao responderem a pergunta, ele diz, olha, de fato, porque Kardec pergunta de uma forma, olha, existe dois elementos? Os espíritos dizem, olha, existe, acima de tudo, Deus. Porém, como disse o Tacírio, introduz um outro elemento, o fluido cósmico universal. Então, logo, não são dois elementos, os espíritos dizem, olha, tem um outro, esse terceiro, tal, que possivelmente seria o unitário. E os próprios espíritos abrem a questão, dizendo exatamente como o Otacílio disse, embora, de certo ponto de vista, poder-se chamá-lo de matéria, também há razão para que o espírito não fosse também isso, ou seja, ele leva a questão para dizer, olha, no princípio das coisas está esse fluido que, de alguma sorte, sofre as transformações que são necessárias. Porém, essa é uma questão que está em aberta para os nossos estudos. Eu quero apenas reiterar, como disse na semana passada, a contribuição do Emmanuel para essa questão. O Emmanuel nos traz uma questão dizendo lá no livro dele chamado Emmanuel, quando perguntado sobre isso, perguntaram para ele, será lícito considerar-se espírito e matéria? Falamos aqui espírito como princípio espiritual e matéria também como princípio material, como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de matéria a obter-se a conciliação, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas, perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo, e eu acho que aí é que está a questão, a concepção unitária dualista, e o Emmanuel coloca de forma muito clara que é lícito considerar-se princípio, matéria, espírito e matéria, aqui entendido princípio espiritual e princípio material, como estados diversos de uma mesma essência imutável, possivelmente esse fluido cósmico universal, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. O ponto de integração dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não encontramos. Então, assim como Kardec, que diz, olha,
pode existir, tem opiniões a respeito disso como uma concepção unitária, mas nós ignoramos. O que nós vemos agora é uma expressão material, uma expressão com alguma inteligência, né? Então, é uma questão que continuará a requerer nossas reflexões. Lembro que, na semana passada, o Carlos, o Campetti, adicionou as observações similares dadas por Leon Denis, que também vai na mesma direção, e o próprio André Luiz também, em várias das suas obras, mas particularmente Evolução em Dois Mundos, também nos propõe percepções similares, de tal maneira que a ciência vai avançando e vai nos mostrando aspectos importantes. Nessa semana, viu, Otacílio, eu sei que você que acompanha com mais precisão do que nós todos, eu vi duas notícias muito interessantes que, na hora que eu li, eu lembrei de você e lembrei que você iria, de alguma coisa, de alguma forma, comentar com a gente ou não. Primeiro, uma notícia com o seguinte título: partícula subatômica é vista oscilando entre matéria e antimatéria. Imagina o que é isso, né? Uma partícula subatômica, um dos férmions ou bósons, né? Oscilando entre matéria e antimatéria. E a outra manchete nesse mesmo campo, dizendo o seguinte: experimento torna o salto quântico do elétron visível a olho nu. Ou seja, esse salto que o elétron dá de uma órbita para outra, momento em que ele gera o fóton, foi visto a olho nu. Olho nu, naturalmente, usando aí toda a extensão do olho com microscópios supereletrônicos, etc, etc. Então, veja que nós estamos, com as nossas dificuldades de percepção do nosso sentido, estamos criando um mecanismo para chegar a ver esse estado bastante distante do que a época de Kardec era considerado matéria, né? Então, portanto, são essas considerações. Muito bem. Otacílio, eu vou te fazer uma pergunta. Você está com o microfone fechado, Otacílio? Ah, sim. Não fui eu que fechei. Eu gostaria de fazer um pequeno adendo, porque a gente precisa conciliar essa pergunta e essa resposta do Livro dos Espíritos com a pergunta que Kardec também faz: que definição podeis dar de matéria? E olha a definição: a matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, nesse princípio monista ou dualista, o que importa para a gente, e que é prático para a gente pensar, é que a gente pode conceber por pensamento o espírito desligado da matéria e a matéria desligada do espírito. Mas o espírito sempre se apresentará revestido de matéria para poder se mostrar e, ao mesmo tempo, atuar sobre o meio ambiente em que ele está inserido. Se ele é um espírito atrasado, ele faz isso com a matéria grosseira. Se ele é um espírito adiantado, um angelical, ele faz com um corpo perispiritual, que é uma matéria especial, modificação do fluido cósmico universal, em circunstâncias especialíssimas. De qualquer maneira, a matéria é o participante, o coadjuvante da realidade espiritual. Então, a gente não precisa pensar em separá-los, mas precisa entendê-los como dois aspectos da natureza criada por Deus que se apresentam sempre em conjunto. Muito bem, seguiremos estudando isso, ainda vamos aprofundar no futuro. Queria só fazer aqui das boas-vindas. Tereza Cristina Aliança diz assim: sou surda, estado de São Paulo, boa noite. As nossas boas-vindas a todos os nossos irmãos surdos que estão acompanhando o nosso estudo, uma satisfação muito grande. E se Deus permite, Ele vai permitir naturalmente, na semana que vem nós começaremos a fazer também a audiodescrição. Está bem?
Nós temos aqui ainda, Otacílio, uma pergunta de Mona Lisa Iatti Cortázio. Essa energia que está entre o espírito e a matéria é o que Kardec chama depois de perispírito? Já está antecipando, nós vamos estudar o perispírito ainda, mas bem brevemente coloca para nós. Na verdade, né, a gente não sabe o que é o espírito propriamente dito. E, a rigor, a gente ainda não sabe o que é matéria propriamente dita. Né? Nós temos muitas dificuldades de compreender esses conceitos, porque eles não são muito palpáveis para os nossos sentidos. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o espírito é uma espécie de campo de força psicoemocional que agrega à sua volta o princípio energético, que a gente chama de fluido universal, para se expressar e agir. Né? Então, a gente não sabe ainda o que é o fluido universal, de que ele é constituído. A gente, na verdade, não sabe um monte de coisa. O José falou sobre essa oscilação entre matéria e antimatéria, significa uma flutuação do sinal da carga elétrica, quem não sabe o que é. O que é carga elétrica? A gente não sabe o que é, a gente só sabe que ela se apresenta com duas formas, positiva e negativa, por definição nossa. Nós é que damos a definição de positivo e negativo. Tá certo? Porque essa é a linguagem humana. Nós estamos criando uma linguagem para poder entender aquilo que a gente observa na natureza. A gente não sabe o que é carga elétrica, a rigor. A gente não sabe o que é força. O que é força? Não é? É um agente, é algo que age. A força se expressa através das mudanças de energia. A gente, por exemplo, não mede energia, mas mede mudança de energia. Você pega um corpo, por exemplo, pega um pedaço de ouro metálico, bonitinho, e põe a 40 graus. E pega um outro pedaço de ouro, mesmo, parecidíssimo, igual, e põe a 5 graus. Não é? Se você pesar os dois na balança, dá o mesmo peso. Mas um está energeticamente mais quente do que o outro. Se você puser os dois em contato, o quente vai esfriar e o frio vai esquentar, eles vão ter uma temperatura intermediária, porque vão trocar energia. Você mede essa troca de energia, mas você não pode dizer quanto de energia tinha um de 40 e quanto de energia tinha um de 5. Você só sabe quanto trocou, porque a gente mede diferença de energia, porque não sabe ainda direito o que é energia. É muito difícil a gente conceber o que é a radiação eletromagnética como uma forma energética de luz ou de qualquer comprimento de onda, não importa, que viaja no espaço vazio. É uma energia que se transporta no espaço vazio. Então, a gente não entende isso muito claramente. Então, a gente tem que ir formulando as nossas ideias devagar, na medida que a gente também entende os conceitos de energia, matéria e princípio espiritual. Muito bem. Nós vamos examinar um pouquinho mais as propriedades da matéria. Ali nas perguntas 29 a 34 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte colocação. Nós tivemos a 29, que nós examinamos no estudo anterior, do Livro dos Espíritos. Lá está esclarecido que a ponderabilidade, aquilo que tem peso, pode ser avaliado e pode ser examinado, é um atributo essencial da matéria como nós a entendemos, mas não da matéria considerada fluido universal. Esse fluido universal não é ponderável para nós, ou seja, ele não tem peso para nós, não pode ser avaliado e não tem como ser examinado ainda. Agora, nem por isso, comenta os espíritos, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Cris, é contigo. Você vê outra vez que coisa interessante, que ele diz que é o princípio da matéria pesada. Então, o fluido universal é mais próximo da matéria do que do espírito. Porque é do fluido universal que toda a constituição da matéria
desde a mais sutil até a mais grosseira, será constituída. E a coisa importante da pergunta 27 é que, sob a ação da mente ou do espírito, o fluido universal pode se associar de formas diferenciadas com outras formações já de modificação do próprio fluido universal, como a matéria grosseira. Então, isso está dizendo que você está pegando mais um pouco de energia, que seria o fluido universal, e agregando as coisas materiais para que elas mudem as suas propriedades. Certo? Então, o princípio, o fluido cósmico universal é o fundamento, o princípio elementar básico do qual tudo que é material surge. Por isso é que Kardec insiste, né, em diferenciar o princípio espiritual do princípio material, e os espíritos dizem que é diferente. Não é a mesma coisa. Mas a gente não concebe o espírito, né, sem a revestidura material, em qualquer estágio que ele se encontre. Só que a matéria, por isso mesmo, ela tem que ser capaz de estar na forma mais quintessenciada possível, mais sutil possível, até a mais grosseira, para atender a necessidade do espírito mais atrasado e o mais adiantado. Exatamente. O Tassiro, então, aí dentro dessa questão, né, das propriedades da matéria, nessa pergunta 30, nos suscita essa indagação. A matéria, ela é formada de um ou só de muitos elementos? De um só ou de muitos elementos? No bojo aí dos seus comentários, você chegou a já tangenciar isso aí, né? Exato. Ela é uma mudança, né? Uma modificação do fluido universal. Então, o fluido universal seria o elemento fundamental. A matéria ou a energia primitiva. A palavra matéria e energia, hoje, a gente pode usá-la concomitante, porque a gente sabe que matéria vira energia, energia vira matéria. Então, não é muito importante, desde que a gente tire da nossa cabeça aquela concepção velha de matéria, que matéria é só o que eu sinto, não é? A energia eletromagnética é uma forma, entre aspas, de matéria, tá certo? Porque é pura energia, mas ela se transforma em partícula. Então, a gente pode ver que essa transformação, que não é clara, a gente não entende qual é o mecanismo que isso se dá, porque a gente vê a entrada e a saída, a gente não vê a reação, certo? Então, para nós, a reação não é perceptível ainda, mas energia eletromagnética pode virar matéria, partículas, e partículas podem se tornar energia outra vez. Ora, a própria explosão atômica representa a transformação de matéria em energia radiante. Não é? A bomba atômica é feita em face disso. Quer dizer, quando você faz a fissão de um átomo pesado e vira 2 átomos leves, se você somar a massa dos 2 átomos leves e comparar com a do átomo pesado original, é menor um pouquinho. O que falta virou energia. E você calcula quanto? Pela fórmula. Aquela quantidade de matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. A famosa fórmula lá do Einstein, E igual a mc2. Tá certo? Então, a gente entende isso. A gente já sabe um bocado de coisa disso, mas a gente não sabe tudo. A gente ainda tem muito que aprender. Portanto, a gente tem que entender que há uma matéria elementar. Os espíritos dizem que existe um elemento, e a modificação da matéria é uma combinação e modificação desses elementos, desse elemento base. Bem, José Alberto, mas a matéria tem várias propriedades, não é? De onde é que ela se origina, as suas propriedades da matéria? Bem, o nosso caríssimo Tassiro falou de uma série de causas que dão propriedade diferente. Só a ampliação de mais ou menos energia num determinado tipo de aglomerado material produz uma série de mudanças. Mas nós temos outras que também são formas de energia. Se você
faz com que, tomando o exemplo dele, da molécula de água, H2O, se você separa as duas moléculas, você tem hidrogênio e oxigênio separado, mas se você coloca duas moléculas de oxigênio junto com duas de oxigênio, uma coisa que era boa de se tomar se transforma num ácido, numa água oxigenada. Então, as modificações externas, temperatura, pressão, estrutura, maneira como as moléculas e os elementos internos se organizam em uma determinada combinação, é que dão origem às diversas expressões materiais que nós temos. Quando nós temos os elementos químicos, a tabela periódica dos elementos químicos, nós vemos lá uma quantidade de disposições distintas da estrutura que eles apresentam, dando exemplo de elementos distintos, no entanto, todos eles provindo de um elemento inicial básico que nós somos informados a respeito. Então, as propriedades vêm da temperatura, pressão, estrutura interna com que os átomos se organizam, as moléculas se organizam. Cada vez que eles tomam uma feição diferente, eles assumem propriedades, geram circunstâncias diferentes para eles, né? Muito bom. Antes da gente partir para a próxima depreensão, porque eu quero me pegar nisso que o José Alberto acabou de comentar e jogar para o Otacílio uma questão, mas tem dois comentários muito interessantes. A Amanda Ribeiro fala aqui no chat: a ciência provando a veracidade do Livro dos Espíritos. E é isso mesmo, né? É a vertente científica da nossa amada doutrina espírita. E a Eugênia Canto, nossa companheira, expositora, facilitadora aqui do programa, colocando uma lembrança histórica. Agradecemos ao historiador, o Duque Louis de Broglie, pela mecânica ondulatória. Então, rendemos a ele também a nossa homenagem nesse momento. Mas, a partir do que o José Alberto nos falou, Otacílio, quer dizer que os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares de um elemento são modificações de uma única substância primitiva? É isso? E a gente volta para o fluido cósmico universal? É interessante essa pergunta na época de Kardec, e hoje a gente entende isso com muita clareza. A nossa percepção, né, os nossos sentidos, por exemplo, sabor, odor, né, cor, são impressões dos nossos sentidos quando a gente experimenta uma relação de contato com aquele objeto que vai nos causar aquela sensação. Por exemplo, você chega num lugar, né, que tem plantas, aí você sente o odor de limão. Aí você anda um pouquinho e sente o odor de laranja. Aí você pensa, como é que você sente esse odor? É que a planta exala moléculas que são voláteis, que, né, volatiliza, vira vapor, vira moléculas soltas no ar, e essas moléculas entram no nosso nariz pelo processo aéreo. O nosso nariz tem moléculas, tem células nas membranas das células com sensores que recebem essas moléculas, identificam a estrutura dela, a estrutura mesmo, estrutura molecular, e transforma essa identificação da estrutura em cheiro, em odor. E é curioso, porque a estrutura da matéria é fundamental, a estrutura da molécula é fundamental para dar o odor. Então, a mesma molécula que dá o cheiro do limão é a mesma molécula que dá o cheiro da laranja, mas é um isômero. O que é um isômero? É uma molécula que tem a mesma constituição molecular, entre os mesmos átomos, mas tem uma estrutura diferente.
Isso parece complicado, mas não é. Vocês estão vendo as minhas duas mãos, que eu estou tentando mostrar para vocês, não é? As minhas mãos não são iguais. Uma é o reflexo da outra. Se a gente põe elas em frente assim, ó, uma é o reflexo da outra. Eu consigo coincidir minha mão. Mas o certo era coincidir assim, então elas não coincidem. Se você puser a sua mão no espelho, você vai ver a outra mão. Quer dizer, minha mão esquerda é o espelho da minha mão direita. Então, a minha mão é uma molécula que tem a mesma constituição, os mesmos 5 dedos, mas está arranjado numa estrutura diferente. É chamado, então, isômero óptico. Então, existem moléculas que são assim. Por exemplo, o limoneno é uma molécula estruturada que tem um CH3, um anel, um hidrogênio, um CH2, um CH3. Se ele tiver o isômero mão esquerda, dá odor de limão. Se tiver o isômero mão direita, dá odor de laranja. Então, essa é uma propriedade de modificação estrutural da matéria. Então, essas sensações vêm por causa da estrutura molecular das coisas materiais que nós percebemos. A mesma coisa é a cor. Nós temos no nosso olho, não é, as células da nossa retina, quando recebe um fóton de cor laranja, ele faz uma mudança numa molécula que é sensível à absorção desse fóton amarelo, modifica a estrutura e tem um sensor na membrana do nosso olho, dessa retina, que identifica ela e dá informação de vermelho ou de azul, cada um tem uma cor. Tá certo? Então, as nossas sensações são interações moleculares com o nosso corpo e levado para a nossa estrutura perceptiva espiritual. Como é que funciona do corpo para o espírito, a gente não sabe ainda. Mas, então, as propriedades da matéria vêm por causa da estrutura molecular, estrutura atômica da matéria, basicamente. José Alberto, pelo que está dizendo o Tassiro, e isso está na questão 35 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, as moléculas têm forma determinada? Pois é, essa é uma pergunta que Kardec fez, porque não existia ainda a estrutura, medição de estrutura através da difração de raio-x. O raio-x ainda não era conhecido, foi conhecido no final do século de Kardec, e depois explorado para poder fazer a estrutura dos cristais, né, da organização da matéria em forma cristalina, e permitiu, com isso, a gente determinar que as moléculas têm estrutura. E tem estrutura bem definida. Mas essas estruturas não são rígidas, porque as moléculas têm movimento. Elas são dinâmicas, tá certo? De qualquer maneira, nada é parado, tudo vibra no universo. E as moléculas oscilam também. Então, elas têm uma forma, mas elas dançam a sua forma em torno de graus de liberdade de movimento que elas têm. Quando você dá muita energia para a molécula, ela agita muito rapidamente, por isso que ela fica quente, porque aumenta a energia cinética de movimento da molécula. A temperatura, a sensação de temperatura é a sensação de movimento muito intenso. Então, quando a gente vai tirando a energia dela, vai ficando menos vibrante até ficar quase rígida, mas nunca fica rígida totalmente. A física quântica garante que mesmo na temperatura de zero absoluta, as moléculas ainda têm pequenas vibrações. Então, é isso mesmo. As moléculas têm estrutura, e na época de Kardec a gente não conhecia isso muito bem. Mas os espíritos respondem de maneira correta. Querem ver? É a pergunta de número? Essa foi a número 35. Não, 35 é espaço universal. É a 34. 34A, né?
Olha aqui, a pergunta de Kardec, as moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la naquela época. Hoje a gente é. Ô, Tassiro, eu quero resgatar, sublinhar uma frase que você falou aí, para criar um gancho para um comentário que eu achei muito bacana do Rafael Borges, aqui do nosso chat. Tudo vibra no universo. E o Rafael coloca o seguinte, eu até vou pedir para o José comentar, e depois o Carlos continua aí com a questão 35 em diante, né? Rafael Borges, ele comenta o seguinte: se o espírito age sobre a matéria, então é possível dizer que a mente é fonte criadora do nosso planeta. É correto isso, José? Não há dúvida que esse é o fundamento básico da criação, não só do nosso planeta, como em todas as moradas da casa do Pai. Ou seja, nós organizamos, criamos, construímos, e assim tem que ser. No mundo espiritual, por forças que agem diretamente sobre a matéria, a força do pensamento atuando sobre a matéria, certamente uma matéria mais suscetível dessa atuação. No caso aqui do mundo físico, nós também utilizamos a mente, criando nossas ideações, e as nossas ideações vão aos poucos estruturando, se expressando na vida material, de acordo com o modelo, a forma que nós concebemos em nossa mente. Não há dúvida dessa fonte da criação ao nosso redor, no mundo espiritual e no mundo material, como fruto da nossa atuação como espíritos livres, como espíritos que construímos a partir da nossa ação mental. Muito bem. Tem um comentário do João Tadeu Costa. Estamos buscando entendimento onde ainda há vários hiatos. Hiatos esses que estão dentro da essência de Deus, longe de nossas possibilidades de percepção. É o que o Otacílio tem destacado aí já em vários momentos, e o José Alberto também, não é? Então, não será razoável ater-se na linha direcional dada pelos espíritos superiores, tendo em vista a gama ignorante dos que estão do lado de cá? Então, olha, João Tadeu, o nosso esforço é de autossuperação sempre. Não é? Não nos limitarmos, buscarmos realmente. Nós não vamos compreender tudo ainda. Eu me lembro de quando li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, pelos meus 14, 15 anos, eu não devo ter entendido o que eu entendi ali. Uns 5%, mas a gente volta a insistir, volta a ler, volta a buscar, ouve os comentários, como a gente está ouvindo agora, e vai aprofundando. Aqui tem um comentário, olha, que é da Analícia Santana. Ela bota assim, espera aí. Gente, esse estudo deveria ser exibido em horário nobre, nos melhores canais. Ela diz que está amando. E aqui atrás, Ana Beatriz Amaral, nunca estudei com tanta profundidade o Livro dos Espíritos. Gratidão a todos vocês pelo mergulho que estamos fazendo. Parece que estou estudando pela primeira vez. E é sempre assim. Quando a gente começa a aprofundar, é como se a gente estivesse lendo pela primeira vez. Porque tem tanta coisa. E com toda certeza, com todo o esforço do Otacílio, do José Alberto, o nosso esforço de pesquisa, nós não estamos esgotando de forma nenhuma. Se nós voltarmos nessas questões, vão haver ângulos aqui que nós vamos aprofundar ainda, especialmente acompanhando o avanço da ciência. Como o Otacílio destacou ainda há pouco, Kardec fez essa pergunta porque ainda não havia maneira de medir, de acompanhar, não havia os instrumentos que nós temos hoje. Então, nosso agradecimento aí, gente, vamos seguir aprofundando, e a gente passaria agora, se vocês concordarem, eu não sei se o Otacílio e o José Alberto têm algum comentário ainda, mas a gente passaria aqui para as questões 35 e 36, não é? Que seria do espaço universal. Vamos ver, algum comentário? Eu acho que você está comentando alguma coisa, então vamos lá. Deixa o José. Perfeito. O Carlos tem a impressão que passou uma questão aparentemente que talvez passou, que é a questão 28, quando
Os espíritos respondem a Kardec, aparentemente, com um certo enfado, porque Kardec pergunta para ele, pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos 12 elementos gerais designações de matéria inerte, matéria inteligente? Kardec está tentando reiterar, tentando extrair o máximo. E os espíritos respondem, aparentemente, de uma forma um pouco aí... Olha, as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca de termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Pois bem, por que eu estou resgatando isso? Porque os espíritos pararam de falar sobre o espírito matéria e disseram, olha, tem outro aspecto do processo civilizatório evolutivo de vocês que precisa também caminhar para vocês compreenderem esses outros, que é a linguagem, que é a construção, a maneira, aspectos cognitivos de como vocês examinam as coisas. E diz ele, de forma muito, muito interessante, é preciso ter unidade nos conceitos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir aquilo que não chega a vós pelos sentidos, pela visão, pelo olfato, aquilo que foge disso, nós temos incompetência, nós temos linguagem incompleta para exprimir. Como exprimir algo que a gente concebe apenas por pensamento? Esses modelos de interação nós não temos ainda. Então, os espíritos fazem um parêntese na discussão sobre o princípio material espiritual para dizer, olha, tem um outro elemento importante para conhecer no processo de conhecimento, que é a linguagem. E as tecnologias que permitirão vocês chegarem a isso. Então, era esse o meu comentário. O Otacílio tem um comentário também, né, Carlos? O Otacílio estava ali levantando o dedinho. Uhum. Eu vou pedir, Otacílio, para você, no bojo do seu comentário, responder aqui a Ana Lídia Talhammer, uma querida amiga surda, e ela traz uma dúvida. É possível no nosso corpo ter várias matérias e não só uma? Tá? Muito bem. Comenta para a gente. A primeira coisa que eu queria dizer para o nosso companheiro, que reclamou um pouco da dificuldade, é que o nosso aprendizado é dialético. O que significa isso? Significa que para você aprender uma coisa, você tem que aprender a primeira base dela. Quando você aprende a base dela, você aprende uma coisa mais sofisticada. Junta essa coisa mais sofisticada com a base, você é capaz de agora pensar mais na frente. Então, é um processo de ida e volta com passo adiante. O processo dialético diz o seguinte, quanto mais você sabe, mais você aprende. Então, a gente não pode ter medo de ter dúvida. Quando a gente estuda uma coisa, isso não significa que você vai ter a compreensão clara daquilo. Mas a primeira ideia vai ficar. Quando você estudar de novo, você vai ver melhor os pontos que você não via. Se você esperar mais um tempinho para ruminar, vamos dizer assim, aquelas ideias e fazer conceito seu, a hora que você lê outra vez, você vai ter uma visão mais avançada daquilo. Então, a gente não pode ter preguiça mental. A gente tem que ter coragem de enfrentar as dificuldades do aprendizado. Eu, como professor, né, que dei aula mais de 37 anos da minha vida, e para dar aula você tem que estudar e aprender muito bem, porque você não pode ensinar errado. A gente chega à conclusão de que aprender, o trabalho de aprender, é o trabalho mais difícil que existe. Construir uma casa é mais fácil. É importante a gente entender isso. Portanto, o espírita, quando o Espírito de Verdade diz lá no Evangelho, espírita, amai-vos e instruí-vos, ele está dando para nós as duas chaves da nossa evolução. Sim. Instruir é estudar mesmo, é aprender mesmo, é pensar com as coisas, é meditar nelas e caminhar para frente. Então, aqui, a gente tem que entender
para a nossa companheira que perguntou, o que a gente está chamando de matéria, né? Matéria, para nós, no mundo físico, está todo constituído com as substâncias que são formadas com os átomos que estão já bem descritos na tabela periódica dos elementos químicos. Isso, para nós, é a matéria, porque nós somos sensoriais. Matéria, para nós, é feita, né, da estrutura atômica da matéria, associado com as energias de ligação que são utilizadas para manter essas moléculas, essa matéria coesa. Então, o nosso corpo é feito de tudo quanto é tipo de átomo. Nós temos todos os tipos de átomos no nosso corpo. E temos ele em várias formas. Forma sólida, como no osso, a forma líquida, como nos fluidos, a forma pastosa, como nas carnes, nas partes musculares, né? Então, a gente tem no nosso corpo a estruturação da matéria de várias maneiras diferentes. Mas o nosso corpo é constituído essencialmente de átomos. Quando a gente morre, esse corpo se desfaz em elementos moleculares mais simples. Se a gente, por exemplo, crema o corpo, ele vai virar cinza, tudo carvão, a maioria das moléculas vão volatilizar, tá certo? Então, a gente devolve para a natureza esses átomos. Mas nós, como a realidade espiritual, somos constituídos de uma matéria mais sutil, um corpo espiritual feito de fluido cósmico, que é o nosso corpo perispiritual. Então, a gente vai para o mundo espiritual com esse corpo e continua o processo da vida. Então, é claro, se você pensar no ser humano, a gente está constituído de três coisas: o espírito propriamente dito, o corpo perispiritual e o corpo físico. O corpo físico é feito de matéria grosseira, o perispírito é feito de matéria sutil e o espírito é o conceito mais íntimo, que a gente não sabe o que é, do campo psicoemocional. Muito bem. Agora, isso, Maurício, vamos considerar que já está respondido o que você colocou. Não seria mais fácil considerarmos o princípio da criação atuando sobre o todo? Mas é o que está acontecendo mesmo, não é? Tudo isso que nós estamos aqui conversando trata disso. E o Maurício, Carlos, ele... Sim. Tem uma coisa que é importante a gente entender ainda, que é o seguinte: como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e como Deus cria, nós co-criamos. Isso. Isto é, nós somos capazes, pela nossa inteligência, que é a imagem divina em nós, de manipular os elementos da criação e criar, moldar, formatar aquilo que a gente deseja. Por isso, nós somos co-criadores com Deus. E aí o Maurício ainda comenta, ele pergunta: fluido universal, espírito e matéria, segue o mesmo princípio do elétron, próton e nêutron? Ou seja, o princípio da criação não é exatamente essa ordem das coisas, não é? Poderia comentar um pouquinho, José Alberto, Otacílio, bem rapidamente, por favor. Nós, no nosso primeiro estudo, falamos das hipóteses, particularmente na minha forma de ver, nós temos entre as partículas subatômicas os férmions e os bósons, né? Os férmions constituindo aquilo que poderíamos chamar das partículas de matéria em si, os bósons para dar uma certa inteligibilidade, para mantê-las organizadas, para dar um certo dinamismo a elas. Se isso são expressões do que nós estamos falando, nós não sabemos ainda, até porque nós temos matérias que o nosso recurso tecnológico atual não nos permite examinar, como nós nos referimos aqui, a matéria escura, que constitui a maior parte do universo. Essa matéria de que nós estamos falando, esses 4,9%, eles representam apenas aquilo, mínima parte do universo, daquilo de que é constituído, ou seja, todas as estrelas, toda a poeira cósmica, todos os planetas, todos os corpos físicos, todas as árvores, tudo que existe no mundo, no universo, isso representa apenas em torno de 5%
de tudo aquilo que deveria existir no universo à luz do que a ciência hoje conhece. E ela chama essas outras realidades de energia escura e matéria escura, porque no caso da energia da matéria escura, sabe-se que existe porque ela exerce um poder de gravidade sobre estrelas próximas, etc. Mas não sabe como é, porque não reflete luz. E energia escura, sabe-se que ela existe porque ela produz um processo de expansão no universo para o qual não se conhece uma fonte identificada. São, portanto, realidades concretas que nós não sabemos ainda emitir opinião. Nós estamos chegando nos bósons, nos férmions, nas caracterizações dela. Acabei de ler há pouco que começamos a ver o trânsito entre uma partícula e uma antipartícula, começamos a ver o salto de um elétron de uma órbita para outra, gerando um fóton, tal, mas tudo isso ainda é só da matéria bariônica, dessa matéria que a gente consegue examinar, né? Otacílio? Rapidamente, Otacílio. Tá bem? Tá. Então, vamos para 35. Nós voltaremos a esse assunto espírito mais adiante, não é? A partir da questão 76 do Livro dos Espíritos. Nós falamos de alguns pré-requisitos que estão nas questões que se seguem ainda, para a gente entender melhor o que é o espírito como individualidade. Nós estamos vendo que é progressivo, é desafiante, mas é progressivo. Então, nós vamos seguir aqui das 35 a 36, perguntando para o José Alberto: o espaço universal é infinito ou é limitado? Bem, a melhor resposta foi a que os espíritos deram para o Kardec. Infinito. Supõe no limitado. O que existe para lá, de onde não tem mais espaço, né? E os espíritos seguem dizendo, isso te confunde a razão, e de fato nos confunde. Bem ou mal, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera que vos habitais que podereis compreendê-lo. Então, por que eu estou lendo isso? Eu estou dizendo, olha, espaço, a maneira que vocês hoje concebem, nós estamos falando lá do final do século XIX. Nós não tínhamos ainda o conceito posterior de espaço, ou de curvaturas do espaço com a lei da relatividade, a relatividade geral, proposta posteriormente por Einstein no início do século XX, que revolucionou a compreensão do espaço, né? Falando do espaço como uma curvatura produzida pela gravidade dos grandes corpos, etc. Presentemente, nós falamos até investigação sobre partículas de espaço, né? Então, ele estava se referindo a essa concepção que a gente tinha lá na época, e não diz assim, não é dessa esfera pequenina onde vocês vos encontrais que vocês vão conseguir compreender essa questão do infinito do espaço. Todo o nosso conhecimento, ainda que nós pudéssemos definir tudo a respeito do espaço, nós só chegaríamos até o Big Bang. Nada mais. Para antes dele, não, ainda que tenhamos teorias de multiversos e outras tantas possibilidades, mas as nossas possibilidades de compreensão cognitiva atual, nesse atual estado de conhecimento, só nos leva a essa definição. Não pode ser de outra forma. Pensar que existe um limite para isso. O que existe após? Então, nos confunde a razão, porque nos faltam linguagens, aquilo que os espíritos falaram lá atrás, para poder definir e compreender esses conceitos. Muito bom. E aí, considerando essa nossa limitação, né, Otacílio, gostaria que você comentasse ainda sobre essa questão do espaço, né? Qual a definição que podemos ter de espaço? É um conceito difícil, tão difícil quanto de tempo. Tempo e espaço são dois conceitos muito complexos. A gente tem uma ideia, né, do que é, porque a gente tem uma percepção, né, de espaço.
Porque quando a gente está falando de espaço físico aqui à nossa volta, a gente tem uma ideia muito clara. Quando a gente pensa do ponto de vista universal, o que é o espaço? Não é? Então, esse conceito de espaço é um conceito complicado. Nós, na ciência, achamos que o espaço é infinito, é ilimitado. Isto é, você pode imaginar o quanto você quiser, né, que você não alcança o final da coisa, né? Por mais longe que você vai, ainda tem infinita coisa para frente. Então, essa ideia de infinito, de espaço, é muito complexa na nossa cabeça, porque nós temos uma cabeça limitada. Como é que o finito pode pensar no infinito? Essa é a dificuldade nossa. Enquanto no corpo físico, nós não temos a percepção das coisas com muita amplitude, porque o corpo é limitante do espírito. Então, a gente pode definir espaço como tudo que a gente observa à nossa volta, não é? Mas ele é muito mais do que isso. A gente pode, na ciência, na cosmologia, o espaço é concebido como um espaço infinito. Na verdade, a expansão do universo, à medida que o universo expande, ele cria espaço. Porque a expansão do universo cria espaço, cria tempo. Esse é o modelo do universo que nós temos. O Big Bang começou num ponto, tá certo? É um ponto infinitamente energético que começa a expandir. À medida que expande, cria espaço e tempo. E à medida que vai expandindo, vai criando mais espaço e mais tempo. Olha, para a gente fazer uma ideia disso, você pega uma bolinha dessa de soprar de aniversário, um balãozinho de aniversário, e você faz, por exemplo, o desenho do Mickey, lá, né? Como a gente encontra já as bolinhas com o Mickey desenhado. À medida que você sopra a bola vai inflando. O Mickey vai ficando cada vez mais grande, vai crescendo, não é? Então, você está criando espaço. À medida que você sopra, você cria espaço. Então, a expansão do universo dá essa ideia. À medida que o universo expande, ele cria espaço. Mas ele é finito no tempo. O nosso universo, para nós, para nossa observação, é finito no tempo. Isso é interessante, né? Porque a gente já descobriu isso através de uma lei de expansão do universo chamada Lei de Hubble. O mesmo Hubble que deu nome ao nosso observatório em órbita, que foi um astrônomo que, estudando as galáxias, ele observou que as galáxias se afastam de nós, e quanto mais longe elas estão, mais rápido elas se afastam. E a velocidade de afastamento de nós é proporcional à distância. Isso significa que, se você fizer um gráfico onde você põe a velocidade no eixo Y e no eixo X você põe a distância, todas as galáxias caem ao longo de uma linha reta. Tá certo? As mais distantes têm maior velocidade, as menos distantes têm menor velocidade. Aí, se você fizer uma experiência mental de inverter o tempo, elas vão voltar. Você inverte a velocidade delas. As mais distantes vão aproximar com velocidade maior e as que estão mais perto com velocidade menor. E elas vão chegar todas juntas no mesmo ponto. Tá certo? E se a gente mede o tempo para isso acontecer, dá 3,7 bilhões de anos, que é o tempo do Big Bang, que aconteceu grande explosão, o grande processo de inflação do universo. Certo? Mas isso é o que nós observamos. Pode existir outros universos iguais ao nosso? Pode, porque a gente não pode conceber Deus ocioso em nenhum instante. Portanto, é possível que exista milhares de universos. E nós estamos só observando o nosso.
Aí se fala, a ciência admite a hipótese não é realidade ainda, porque não está provado, a hipótese de pluriversos, multiversos, tá certo? Então, esse conceito todo é muito complicado. Sabe por que a gente sabe que o tempo é finito? Porque se não fosse finito, você tinha que imaginar que o universo, o espaço, né, não tem fim e está cheio de estrela. Ora, se a gente tem um monte de estrela emitindo luz para nós, se você somar a luz de todas as estrelas e se tem infinitas estrelas, uma soma, mesmo de coisa pequena, infinitamente vezes, dá alguma coisa. Então, o nosso universo não poderia ser escuro, teria que ser luminoso. Tá certo? E ele não é. Então, isso significa que é limitado. Tá certo? Isso é uma concepção científica, cosmológica. Uhum. Muito bem. Assunto para a gente seguir aí pensando, não é? José Alberto, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não só os espíritos responderam que não existe, como que seria inconcebível, como nos dias presentes nós, com essa concepção, com essa ideia da energia e da matéria escura, a ciência aporta para nós a ideia de inexistência, de ausência de um espaço, de umas circunstâncias onde nada exista. Então, o universo que nós conhecemos, ainda que com essas bordas de 13,7 bilhões de anos, que é o tempo, vamos dizer assim, calculado para desde o momento da sua concepção inicial, que ele foi expandindo, etc. A expectativa era que em um determinado momento ele iria parar e ia começar a regredir para o ponto inicial. Mas aí acontece que se percebeu que ele continua andando mais rápido. Foi daí que se chegou à conclusão que deveria existir uma energia espalhada no universo que empurrava para mais longe as galáxias, estrelas também. A mesma coisa com a matéria cósmica, em regiões onde se supunha inexistência completa, porque não se percebiam determinadas estrelas, determinadas galáxias. Então, aqui não tem energia escura. De repente, começaram a se dar conta, as observações cosmológicas, que existiu, sim, também era o tipo de estrelas, o tipo de objeto astronômico que não era suscetível aos equipamentos utilizados. Então, à medida que a ciência avança, sobretudo no campo da cosmologia, vai se verificando que o universo é preenchido, sim, por estruturas que nós só agora estamos nos aproximando. Mas tanto no âmbito macro quanto no âmbito micro. Cada vez que nós penetramos a intimidade da matéria, mais nós vamos nos dando conta de que o nada inexiste, né? E é por isso que ecoamos com letras garrafais. O mundo espiritual existe, né? Já dizia Camille Lamarrion, né, o astrônomo do século XIX, muito pouco lido, infelizmente, já atestando isso, né? Auxiliando Kardec, convivendo, inclusive, com ele, e nos dando todos esses subsídios. Olha, nós estamos, né, Carlos, já avançados aí no horário, né? Eu gostaria, antes de colocar a última questão para o Otacílio, ler aqui o comentário de duas queridas amigas que fazem parte da área de estudo da FEB, Elzita e Elzi, dizendo que a qualidade e teor dos comentários está cada vez melhor, e ao querido Otacílio, nossos cumprimentos pela precisão didática dos comentários, o mesmo que também claramente se refere ao José Alberto e toda a gama de conhecimento que ele nos entrega. Então, obrigada, Elzi e Elzita, pelo acompanhamento. Agora, a Cláudia Dans, Otacílio, talvez considerando essa última questão, ela diz, ela começa a depreender de todas as explicações que foram colocadas aqui. Ela pergunta: posso dizer que a expansão do espaço é proporcional à evolução do espírito?
É difícil responder essa pergunta, porque é uma conjetura, não é? Uhum. A gente sabe que a expansão do espaço, eu gosto de pensar assim, né? Eu, como físico, eu gosto de fazer modelos para mim, para poder compreender com mais clareza as coisas. Então, eu procuro pensar que a lei de evolução, ela tem um ritmo, um caminho, né? Começa de um ponto inicial e progride para o princípio inteligente, começa de um ponto, de um princípio, e chega uma angelitude. O nosso universo tem um caminho para percorrer, o nosso tempo anda numa direção. Então, eu associo a isso a Deus. Deus é uma fonte. Olha, a fonte jorra, não para de jorrar. Então, tudo está sendo impulsionado, está expandindo, está crescendo, está criando, está aparecendo, porque Deus é fonte. E aparecendo de forma inteligente, porque Ele é a inteligência suprema do universo. Não é? Então, eu prefiro dizer que a expansão no universo está associada com a criação divina, porque Deus não para de criar. Obviamente que nós, como espíritos que estamos em evolução, vamos participando desse processo, porque nós também não somos feitos pronto. Nós começamos, temos um começo, um meio e temos uma finalidade. Não é um fim, a gente tem uma finalidade, porque nós somos espíritos imortais. Então, a gente tem uma finalidade que é atingir a angelitude, a compreensão plena do universo, a comunhão plena com Deus, como Jesus, e co-participar da criação na organização de novos sistemas planetários, de novas galáxias, de novos aglomerados de estrelas, enfim, tarefas que os espíritos angelicais realizam. Nós vamos realizar também um dia. Um dia eu vou ser diretor de planeta como Jesus é. E se vocês quiserem participar comigo, eu vou ficar muito feliz. Porque é assim que a criação divina é. É uma alegria imensa de poder participar da criação divina. Então, tudo expande, tudo cresce, tudo movimenta, tudo progride, porque Deus cria para um objetivo maior. Muito bem, chegamos aqui ao final, então, do nosso encontro hoje. Como vocês percebem, tem muito mais para a gente aprofundar, tem várias perguntas que vocês fizeram. Fiquem tranquilos e acompanhem as respostas no nosso site. Aquelas perguntas que não conseguimos aqui atender durante o nosso estudo, informo a vocês que o Otacílio, como a Eugênia, fazem parte da equipe dos que respondem a essas questões. Então, vocês verão por escrito as respostas deles para essas questões que ficaram pendentes. É uma satisfação muito grande nós podermos estudar juntos, aprofundar esses conceitos devagarinho, e tem muito mais. Logo, quando nós chegarmos no aspecto filosófico, né, da doutrina espírita, quanta coisa para a gente descortinar, examinar e entender. Nós vamos entendendo por agora, conforme as últimas palavras do Otacílio, nós somos herdeiros do universo. Filhos de Deus, todos nós somos herdeiros do universo. E nós compreenderemos esse universo algum dia, com paciência e perseverança. Não podemos nos acomodar, mas não podemos ter muita pressa. Então, vamos caminhando juntos, não é, conforme a proposta, porque nós chegaremos lá devagarinho. Uma satisfação muito grande, que tenham uma excelente semana, e até segunda-feira, todos nós. Obrigado, Otacílio, José Alberto, as nossas intérpretes, muito obrigado, e Cristiane, o nosso abraço carinhoso, e a você que nos acompanhou, fica o nosso abraço virtual e os nossos votos de muita paz durante toda a semana. Tudo de bom, gente. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Simone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.